pelo menos 7 mortos e 4 desaparecidos em avalanche no Nepal. E as vítimas incluem norte-americanos, nepaleses, italiano e canadiano. Há ainda 4 nepaleses desaparecidos. No total, 7 pessoas morreram e outras 4 estão desaparecidas após uma avalanche no distrito de Dholaka. O vice-chefe do distrito de Dholaka referiu que as vítimas incluem 3 norte-americanos, 2 nepaleses, 1 italiano e 1 canadiano. Ainda 4 nepaleses estão desaparecidos. De acordo com o vice-chefe, em declarações à agência de notícias espanhola EF, a avalanche ocorreu durante a manhã no pico Yalungri, com 5.630 metros de altura, localizado a cerca de 180 quilómetros a leste de Katmandu e perto da fronteira tibetana. Também outros 5 nepaleses ficaram feridos. 3 dos estrangeiros tinham obtido autorizações para escalar o Dolma-Khan, com 6.332 metros de altura, depois de terem completado a subida do Yalungri como parte do treino. As condições climatéricas adversas complicaram ainda mais os esforços de salvamento quando o helicóptero chegou à zona. De referir que nas últimas 2 semanas o Nepal tem sido afetado por condições meteorológicas severas, com fortes chuvas nas planícies do sul e tempestades de neve no norte, que deixaram vários desaparecidos em diferentes partes do país. Um britânico de 32 anos foi acusado por tentativa de homicídio durante um ataque num comboio de alta velocidade na Inglaterra no último sábado. O ataque resultou em 11 feridos, um dos quais continua em estado grave. O comboio fazia o percurso de Doncaster para Londres. O homem é acusado de 10 tentativas de homicídio, uma acusação de ferimentos corporais graves e uma acusação de posse de arma branca, revelou a Polícia de Transportes britânica, que está a investigar o caso. No entanto, as autoridades admitem que o número de acusações poderá ser revisto à medida que o processo avança, já que a investigação também está a analisar outros possíveis crimes relacionados. A Procuradora-Chefe da República de Transportes britânica referiu que a equipa de procuradores trabalhou para estabelecer que existem provas suficientes para levar o caso a julgamento e que é do interesse público avançar com o processo criminal. A Polícia de Transportes britânica informou ainda que 2 homens foram detidos, mas que na noite de domingo um deles, um homem de 35 anos de Londres, foi libertado sem acusações. A polícia afirmou que não esteve envolvido no ataque. O ataque, que resultou em 11 feridos, ocorreu quando um comboio circulava entre Doncaster, norte de Inglaterra, e Londres. O líder supremo iraniano condicionou qualquer cooperação do Irão com os Estados Unidos. Isto por causa do apoio norte-americano a Israel e da intervenção no Médio Oriente. Além do apoio a Israel, o pedido só será considerado por Teherão se os Estados Unidos retirarem todas as bases militares da região e deixarem de intervir nos assuntos do Médio Oriente, disse o líder iraniano. Ali Khamenei disse que a diferença entre a República Islâmica e os Estados Unidos é uma diferença essencial e inerente que vai além de questões táticas. Por seu turno, o chefe da diplomacia iraniana afirmou que o Irão troca mensagens com os Estados Unidos através de intermediários, mas negou planos para retomar negociações com Washington sobre o programa nuclear de Teherão. Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos e Israel, inimigo declarado do regime iraniano, suspeitam há muito que o Irão pretende desenvolver armas nucleares.
Teherão nega veementemente ter tais ambições militares, insistindo no direito ao nuclear para fins civis. A China rejeitou esta segunda-feira as acusações de Washington de que Pequim estaria a realizar testes nucleares em segredo e reiterou o compromisso com o desenvolvimento pacífico da energia nuclear e com o regime internacional de desarmamento. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês destacou que Pequim mantém uma estratégia nuclear defensiva e segue uma política de não ser o primeiro país a usar armamento nuclear em caso de conflito. A responsável assegurou que a China honra o seu compromisso com a moratória sobre testes nucleares e manifestou a disposição de trabalhar com todas as partes para salvaguardar o cumprimento do Tratado de Proibição Completa de Ensaios Nucleares e proteger o regime global de não proliferação. As declarações da diplomata surgem depois do presidente dos Estados Unidos ter afirmado na semana passada que autorizou a realização de testes nucleares norte-americanos devido aos programas de testes de outros países. Samia Suluhu Hassan foi esta segunda-feira empossada como presidente da Tanzânia, apesar da violência eleitoral que causou centenas de mortos, segundo a oposição, e de uma eleição criticada pela grande falta de transparência. Hassan tomou posse depois da Comissão Eleitoral Nacional Independente a ter declarado no sábado vencedora das eleições com 97,66% dos votos, numa votação em que foram excluídos os dois principais rivais. A cerimônia de investidura, que não esteve aberta ao público, ao contrário das anteriores, contou com a presença de dezenas de membros do Partido da Revolução, representantes do corpo diplomático e vários presidentes africanos. O país da África Oriental, com 68 milhões de habitantes, mergulhou na violência na quarta-feira, dia das eleições presidenciais e legislativas, que decorreram sem oposição, uma vez que os dois principais adversários da chefe de Estado foram detidos ou desqualificados. Mesmo com o cessar-fogo, os moradores da faixa de Gaza relatam a violência e as execuções praticadas pelos terroristas do Hamas. Israel afirma que vai manter tropas na região enquanto tenta garantir a reconstrução do território. O morador da faixa de Gaza decidiu não mostrar o rosto. Ele afirma que os críticos do grupo terrorista Hamas estão mais assustados desde que o cessar-fogo começou, no dia 10 de outubro. Eles estão arrastando os dissidentes pelas ruas, intimidando, prendendo e matando, afirma. O ativista Amin Abed, que no ano passado foi torturado pelos terroristas, diz que desde o início da trégua, o Hamas matou de 80 a 100 pessoas. Imagens de execuções nas ruas chamaram a atenção logo depois da saída das tropas de Israel do território. O Jornal da Record conversou com um ex-agente do Serviço Secreto Israelense que interrogou o líder do Hamas, Yahya Sinwar, morto no ano passado. Michael Kubi conta que o apelido de o açougueiro de Khan Yunis foi dado a Sinwar após um massacre de palestinos na faixa de Gaza. E afirma, o Hamas vai matar mais e mais. Enquanto estamos conversando, eles estão matando neste momento. The Hamas will kill more and more, even now. Desde que o cessar-fogo entrou em vigor há 3 semanas, o mapa da faixa de Gaza ganhou um novo contorno. A linha amarela agora marca a divisa entre a área sob controle de Israel e a região ainda administrada pelo grupo terrorista Hamas. A divisão é considerada temporária, já que as tropas israelenses devem recuar gradualmente conforme está previsto no acordo. Um dos responsáveis pelo acordo de paz, Jared Kushner, afirma que a reconstrução de Gaza deve começar pela região controlada por Israel. Queremos dar aos palestinos um lugar para ir, trabalhar e viver, diz o genro do presidente americano Donald Trump. Hoje, o exército israelense divulgou a imagem de um lançador de foguetes encontrado no sul da faixa de Gaza. As tropas estão trabalhando para destruir túneis usados pelos terroristas para acessar a área controlada por Israel.
O exército israelense também afirmou que os 3 corpos devolvidos ontem pelo grupo terrorista não são de nenhum dos reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. O acordo de cessar-fogo estipulava a devolução de todos os reféns, vivos e mortos, a Israel, em troca da libertação de centenas de prisioneiros palestinos. Ainda restam 11 corpos a serem entregues. A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou os primeiros nomes da lista de mortos da mega-operação nos complexos da Penha e do Alemão. E dos 99 criminosos identificados, 78 tinham antecedentes criminais. Os trabalhos no Instituto de Medicina Legal ainda prosseguem para identificar os mortos da operação policial mais letal de sempre do Rio de Janeiro. A maior dificuldade é a identificação dos criminosos, que são de outros estados. Até ao momento, a Polícia Civil confirma os nomes e os cadastros de 99 soldados do Comando Vermelho. Destes, 78 tinham antecedentes criminais, 42 dos quais tinham mandados de prisão pendentes. Do total de identificados, a Secretaria da Polícia Civil confirma que 39 eram de outros estados brasileiros, como o Pará, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso e Paraíba. Mas seria aqui, nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que o Comando Vermelho geria e treinava a sua célula. Os complexos da Penha e do Alemão passaram a ser o QG do Comando Vermelho em nível nacional. São nos complexos da Penha e do Alemão que são feitos treinamentos de tiro, tática de guerrilha, manuseio de armamento, cooptação desses marginais que vêm de fora do Estado para serem, entre aspas, formados aqui e depois retornarem aos seus estados de origem para a implementação da cultura da facção nesses estados de origem. Esta quinta-feira, o governador do estado do Rio de Janeiro recebeu o apoio dos homólogos de outros estados. A reunião contou com representantes de Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo e o Distrito Federal. Em cima da mesa esteve o tema do combate à criminalidade. Após a reunião, os governadores anunciaram a criação de um consórcio da paz entre os estados com sede aqui no Rio de Janeiro. O objetivo é combater a criminalidade de forma coletiva, com a integração das forças de segurança e serviços de inteligência. Na próxima segunda-feira, o governador Cláudio Castro vai ter uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para prestar esclarecimentos sobre a mega-operação que resultou em mais de 120 mortos.